Alô? Bom, muito bem. Está aqui hoje conosco o José Eduardo Martins Cardoso, sócio fundador do BDS, procurador do município, já aposentado, Zé. Ele é de uma idade anterior à minha. E ex-vereador de São Paulo por mais de uma gestão, ex-deputado federal também por dois mandatos, né? Ex-ministro da Justiça e ex-AGU e atualmente advogado. O Zé Eduardo, quando deputado em 2004, foi o autor do projeto de lei de contrato seguro 3.555/2004, que evoluiu para o PLC 29 de 2017, que é o que hoje está no Senado e que a gente espera que venha a ser aprovado o mais rapidamente possível para o Brasil ter finalmente a sua primeira lei de contrato seguro. Eu acho que vou passar a palavra primeiro para o Zé Eduardo, depois eu quero fazer muitos agradecimentos, então assim eu não ocupo o tempo de vocês. Bem, inicialmente eu quero saudar meu querido amigo mais jovem, Ernesto Tzironic, saudar todos que aqui compuseram esta mesa ao longo desses trabalhos, saudar os senhores, saudar as senhoras, e dizer que quando o doutor Ernesto Tzironic fala que eu fui o autor deste projeto de lei, isto é uma meia verdade. Eu fui o autor formal desta lei, porque substantivamente as discussões que ensejaram a elaboração desse projeto de lei, a lapidação legislativa, normativa, foi feita pelo BDS sob coordenação do Ernesto Tzironic. Eu apenas tinha que ser convencido de que o projeto era necessário. E fui. E quero, de certa forma, mostrar o porquê que esse convencimento se deu. Em que medida, em que dimensão, eu, como deputado, ao dialogar com um querido amigo, fui convencido que era necessário que esse projeto de lei fosse apresentado, a ponto de que eu mesmo disse, eu quero apresentá-lo. Durante toda a minha vida parlamentar, e foram 16 anos de parlamento, como registrou o Ernesto Tzironic, 8 como vereador e 8 como deputado federal, uma coisa que eu nunca me esqueci ao longo dessa jornada era da velha e clássica frase de Otto von Bismarck, quando ele dizia que se o povo soubesse como são feitas as salsichas e as leis, não comeriam as segundas e não acreditariam nas primeiras. Isso, para um legislador, mostra que nem sempre as leis são necessárias. E que é necessário trabalhar as leis, lapidá-las, não como se fazem as salsichas, mas como se fazem atos que regrarão a vida da sociedade. Nós temos no Brasil a crença legiferante de que a lei soluciona tudo. Tudo se soluciona pela lei. Basta que tenhamos um problema, aprova-se uma lei. A tal ponto que o próprio índice de aproveitamento qualificador de um parlamentar muitas vezes passa pela quantidade de projetos de lei que um parlamentar apresenta. Não raras vezes nós vemos os jornais estampando: aquele parlamentar é o melhor, apresentou 450 projetos. Aquele outro parlamentar é péssimo, apresentou só um projeto. Só que quando você vai ver os projetos que foram apresentados, aquele que apresentou um, dedicou toda a atenção do seu mandato a uma profunda discussão, uma profunda análise, com consulta de especialistas, de juristas e técnicos, e fez um projeto que pode equivaler a um código, que pode equivaler a um monumento legislativo. Enquanto que o outro, que fez 400, não raras vezes apresenta um conjunto de, se me permitem a licenciosidade da linguagem, de insanidades, que mais mal faz se forem aprovados do que efetivamente benefícios trazem. Eu me lembro, quando era vereador à Câmara de São Paulo, de um nobre parlamentar municipal que era tido como o campeão dos projetos. Tinha feito num ano cerca de 400 a 500 projetos. Só que os projetos de lei que ele havia feito
99%, eram propostas de alteração de nomes de rua. Pegava bairros da periferia de São Paulo, cujas ruas eram numeradas, e propunha a mudança para, ao invés de chamar a Rua 1, atribuir o nome de um ator do cinema norte-americano. Então, a Rua 1 passaria a se chamar Rita Hayworth. A Rua 2 passaria a ser chamada de Arnold Schwarzenegger. Agora, imagine o coitado do morador da periferia tendo que escrever ou dizer que ele mora na Rua Arnold Schwarzenegger. Situações desse tipo sempre me levaram a ter muita preocupação, e como se costuma dizer no Brasil, um pé atrás, em relação à necessidade de projetos. E quando Ernesto Zironic me aparece dizendo que queria regular toda uma situação não regulada nos contratos de seguro, eu quis entender o porquê. Por quê, Ernesto? Porque por mais que eu tenha uma confiança irrestrita nele, acadêmica, pessoal, ética, sobre todos os aspectos, eu precisava, como parlamentar, ser convencido daquilo que fazia. E fui. Fui convencido de que realmente, neste caso, era necessário ter um projeto de lei. E um projeto de lei que não fosse feito com uma salsicha. Um projeto de lei que fosse discutido com profundidade. Um projeto de lei que fosse discutido com os melhores técnicos do Brasil e do mundo. Um projeto de lei que, no resultado final, acabou sendo, para meu orgulho, de autor formal, uma iniciativa legislativa que foi aplaudida por especialistas em muitos países, em muitas universidades, em muitos fóruns internacionais. A primeira questão que se punha para mim, que queria ser convencido, era: é necessário regular por uma lei especial este projeto? O Código Civil, o recente Código Civil, porque o Brasil tem na sua história 2 Códigos Civis, o de 1916 e o que está atualmente em vigor, já não regulava suficientemente os contratos? Seriam necessárias cláusulas ou normas cogentes ou dispositivas para que efetivamente se tratasse dessa matéria? Muitas vezes nós somos levados a crer equivocadamente que as leis resolvem tudo, como eu disse. Mas outras tantas vezes nós temos ou somos levados a crer, por concepções políticas e ideológicas, que a mão invisível do mercado a tudo resolve e que ela concilia todos os interesses. Independentemente das nossas posturas políticas ou ideológicas, somos liberais, neoliberais, socialistas, sociais-democratas, e todos nós que temos visões políticas, temos visões diferentes do papel do Estado e visões diferentes do papel do Estado regulador. A verdade é que mesmo aquele que tem a visão mais liberal possível não pode deixar de perceber que, em certos casos, deixar à solta certas situações implica, em primeiro lugar, um ataque frontal aos hipossuficientes. Um ataque frontal àqueles que são desguarnecidos nas relações de mercado. É o caso, por exemplo, do direito do consumidor, de quem eu, pessoalmente, sou um defensor forte do Código de Direito do Consumidor, porque, na medida em que ele valoriza o hipossuficiente, ele estabelece a igualdade formal necessária para o mundo privado. Da mesma forma, me pareceu importante também dizer que, se a necessidade de regulação, em certos momentos, ela atende ao hipossuficiente, ela também permite as conciliações dos interesses fortes de mercado. Imaginar-se que a livre mão de mercado pode conciliar os interesses do capital é um equívoco. Várias crises mundiais aconteceram e vários campos empresariais são atingidos por uma ausência de composição normativa dos interesses do próprio capital. E eu não falo aqui do hipossuficiente, eu falo daqueles que têm o poder econômico, que muitas vezes têm antagonismos nas relações que se colocam. E que, se o Estado não fizer uma disciplina efetiva, traz desequilíbrio, traz insegurança, traz problemas jurídicos e traz, muitas vezes, algo que é perverso, que foi aqui citado pelo que eu vi, a própria corrupção. Porque, às vezes, a corrupção ocorre por uma regulação excessiva. É frequente. Nós temos o fenômeno da corrupção por leis muito pormenorizadas, detalhadas, em que um fiscal, um agente vistor, alguém vai lá e, diante do detalhamento excessivo, toma a caixinha para que a máquina não crie problema para o contribuinte. Mas, outras vezes, é a ausência de regulação, a afirmação de uma discricionariedade do poder de polícia excessiva, atribuída ao Estado, pela ausência de norma, pela ausência de limites legais, que dá efetivamente o nascimento da corrupção. Por isso, a lei ela tem que dosar. A lei tem que dosar. Nem ser excessiva no detalhamento e nem ser imensamente ampla a tal ponto de que nós tenhamos
a discricionariedade se transformando em um arbítrio no exercício do poder de polícia do Estado. Esta dosagem não é simples. Ela exige ser pensada, ela exige ser refletida. E após ouvir o Dr. Ernesto Cizonic e outras autoridades, eu me convenci que os dispositivos do Código Civil que disciplinavam esta matéria não eram suficientes para dar segurança jurídica, para dar previsibilidade jurídica. E digamos que nenhum ramo da sociedade capitalista se desenvolve sem previsibilidade jurídica. A imprevisibilidade, a irracionalidade, o arbítrio do Estado é algo que está na gênese do nascimento do próprio Estado de Direito, que nasce ao final do século XVIII com uma característica central das exigências impostas para o desenvolvimento da sociedade capitalista. Como lembrava Montesquieu, um dos autores que auxilia com a sua percepção a formulação do Estado de Direito que nasce ao final do século XVIII. Todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário que se imponham limites ao poder. E até completava. Até a virtude precisa de limites. Dentro desta afirmação de Montesquieu, me parece claro que num mercado complexo, como esse que é o mercado que estamos tratando, um mercado em que o seguro é peça fundamental, um mercado em que o seguro permite a pujança do mercado e a segurança do próprio mercado, deixar-se esses interesses desamarrados e soltos, traz transtornos e problemas para os hipossuficientes e para os próprios interesses envolvidos, sejam das seguradoras, sejam dos grandes segurados. Era necessário, portanto, construir-se um monumento legislativo que fosse uma referência equilibrada, bem dosada, tecnicamente capacitada, que não ignorasse a jurisprudência brasileira, que não ignorasse a cultura brasileira, que visse as experiências no exterior, mas que as adaptasse à realidade brasileira. Porque muitas vezes nós temos o hábito cultural, dominado, herdado do Brasil colônia, de pegarmos as realidades do exterior e querermos vestir no Brasil. E, normalmente, lembram aquelas situações em que se costuma dizer, quando se vê um terno sobrando numa pessoa, ou um terno faltando numa pessoa, o defunto era maior, ou o defunto era menor. Ou seja, não raras vezes, quando nós copiamos modelos estrangeiros, o nosso terno fica folgado, o nosso terno fica pequeno. Por quê? Porque as boas experiências do exterior são fantásticas, devem ser consideradas, mas sob a luz de uma realidade que não se amolda por modelos do estrangeiro, mas que pega os modelos do estrangeiro, respeita as realidades do nosso sistema, da nossa vida econômica, da nossa realidade jurídica e faz, então, uma construção adequada à dinâmica social e econômica do nosso país. É exatamente essa perspectiva que me encantou no projeto que Ernesto Cizonic e o IBDS apresentavam para que eu fosse o autor formal. Eu não sou um especialista em seguros. Minha área, inclusive, é direito público de nascença. Embora, recentemente, Ernesto, como advogado, tenha me transformado em criminalista, porque o Brasil virou direito criminal. Mas, seja como for, eu, ao ouvir as razões que foram apresentadas, eu me convenci. E, ao participar das audiências públicas, em que antagonistas ao projeto falavam, a cada palavra deles me convencia mais de que nós estávamos certos. Que, na verdade, aqueles que se antepunham a esse projeto visavam seus interesses e não visavam os interesses públicos. Visavam o interesse do seu segmento e não visavam o interesse da sociedade. E o bom legislador é aquele que, partindo das relações de poder real num certo momento histórico, concilia interesses e propõe avanços. Nem sempre os interesses são conciliáveis. Todavia, quando eu faço uma pactuação legislativa, eu tenho que ter uma base de sustentação de poder, para que aquilo que a norma diz que deve ser, seja. E, portanto, o bom legislador é aquele que diz o que deve ser, mas a partir de bases das realidades minimamente pactuadas ou majoritárias, que façam com que, efetivamente, não seja uma norma vazia, uma norma sem sentido, uma norma que não tenha eficácia social. Eu me convenci, portanto, num primeiro momento, ao apresentar o projeto, que a iniciativa era boa. Ao participar dos debates enquanto deputado, tive a certeza absoluta que estávamos certos. Posteriormente, eu fui obrigado a deixar a área de luta. Com atribuições ministeriais que tive, eu não cuidava no Ministério da Justiça desta questão específica. Mas acompanhei, para e passo. Acompanhei o esforço de todos aqueles que foram abnegados.
e que em dados momentos avaliavam se o ideal não é possível, cheguemos ao bom possível. A negociação se instaurou em torno desse projeto e, às vezes, muitos que definiam certos pontos acabaram, não diria cedendo, mas aquecendo com a possibilidade de que o todo ficasse em troca da perda do menor. Ou seja, talvez ninguém possa dizer que exista um texto legislativo ideal. O que existe são bons textos legislativos possíveis. E aqui, diante de todo o quadro que estava colocado, sobre a coordenação de Ernesto Zirunic e outros tantos que tive a oportunidade de conhecer ao longo dessa jornada, num primeiro momento no front, depois observando o front, eu acho que esse resultado é excelente. E quando foi aprovado pela Câmara dos Deputados, eu pessoalmente comemorei internamente. Não pelo fato desse projeto na origem eu ter sido o autor formal, mas porque o país precisa de um projeto desse. Porque este projeto é um exemplo de maturidade regulatória expressa em bons termos técnicos. Por isso, toda oportunidade que tenho de vir ao IBDS, eu não posso deixar de saudar todos aqueles que participaram deste processo e que, a meu ver, estão prestes a ter uma grande comemoração com a aprovação do Senado Federal desse texto. Acho, Ernesto, que o dia que for aprovado e sancionado por Sua Excelência o Presidente da República este projeto, nós temos que fazer não apenas as nossas festas interiores, as nossas celebrações do nosso íntimo, mas temos que fazer uma celebração de todos aqueles que se empenharam, todos aqueles que lutaram para que esta realidade, que ainda é projeto, viesse a se transformar numa lei que não é uma salsicha, como dizia Bismarck, é uma lei no sentido formal, substantivo e teleológico ideal da expressão. Ou seja, é uma lei com L maiúsculo. Que venha esta lei e que venha oportunamente, Ernesto, a nossa comemoração. Que comemoremos um monumento legislativo para o direito privado brasileiro, que faz demarcações muito claras do papel do Estado nessa fiscalização, que dá parâmetros regulatórios muito nítidos, efetivamente, aos agentes públicos. E, oxalá, este exemplo de abnegação, que demora anos a ser vitorioso, ao ser vitorioso, seja exemplo a muitas outras áreas do campo do direito privado e direito público, onde as pessoas, crendo no possível, lutam pelo impossível e acabam transformando o que era impossível em realidade. Muito obrigado e parabéns, Ernesto, pelas grandes conquistas realizadas. Eu vou tentar não me bagunçar aqui, porque eu estou com 6 fontes de anotações diferentes. Eu até tentei me organizar com o iPad, mas isso que o Vardi falou que é simples, para mim é muito complicado. Bom, nós tivemos diversos debates, tivemos momentos muito emocionantes nessa semana. Eu acho que, enfim, o primeiro eu me emocionei tanto que eu achei que era noite, e eu continuo achando que é noite. Vocês, os que não subiram aqui, eu quero que depois vocês subam todos aqui, para tentar. Até nós somos poucos, dá para tirar uma foto conjunta. Quem olha daqui para aí não vê ninguém, tá? Então tem gente que fala, pô, eu estive lá, você não me acenou. Nós tivemos primeiro, enfim, a oportunidade de agradecer, na pessoa do Stiglitz, aqueles que, como ele, nos ajudaram tanto, muitos dos quais estão aqui presentes, né, e que estão nos acompanhando desde o início, brasileiros e estrangeiros. Nós tivemos depois um segundo momento, que para mim foi um momento emocionante, que foi decorrência da emoção do dia anterior, que foi um momento em que, logo após a palestra do Zopa, o Paulo Botti, em seu nome pessoal, não em nome da entidade que preside, né, diz que realmente, enfim, não dá para ficar fazendo questões
secundárias quando a gente tem urgência em aprovar um projeto de grande importância para todos, para o Brasil como um todo, e, inclusive, para resseguradores, seguradores também. Nós tivemos também uma declaração muito importante aqui da CNSEG. A pessoa do Luiz Tavares, na realidade, antecedeu até essa manifestação do BOD, que foi a declaração de que a CNSEG, e eu estendo isto, a CNSEG e a FENASEG, que foram as entidades que se aproximaram da discussão que foi promovida a partir de impulsos do José Eduardo Cardoso, quando estava no Ministério da Justiça, e a situação tinha se transformado numa tal guerra, né? Era difícil ter relacionamento entre BDS e qualquer entidade do setor segurador, porque o processo foi estigmatizado como um grande demo que tinha que ser combatido. E algumas pessoas mais antigas nas relações nossas mantiveram, outras que estavam começando a nos conhecer já achavam que éramos o diabo. E isso dificultou bastante, mas eu me recordo, a primeira vez que o Zé Eduardo falou, olha, vai ter uma conversa aí de vocês com a CNSEG, eles vão te procurar. Eu falei, Zé, esse negócio não vai dar certo, vai ser um osso duro de roer, né? Porque está difícil a relação, né? O Paulo Marracini acompanhou isso por dentro, eu não vou pedir para você contar a sua história, não, mas acompanhava por dentro, porque ele era um dos principais executivos do mercado segurador brasileiro e líder, né, no setor, nas entidades do setor. Mas o fato é que isso foi se consertando, e realmente nós tivemos, em 2015 e 2016, né, uma iniciativa tratada entre o Zé Eduardo e o Rossi, né, que prosperou, mesmo depois do falecimento dele, a direção que ele havia estabelecido continua a ser seguida perfeitamente. As conversas que antes eram conversa de não li, não gostei, não vou gostar, estou aqui só para olhar para a sua cara e ranger os dentes, desapareceu, falou, vamos nos entender. O primeiro momento tinha 116 regras que precisavam ser suprimidas, né? Enfim, quase o projeto inteiro, e terminamos, enfim, com 6 ou 7 regras com modificações substanciais e 4 ou 5 exclusões. E sempre discussões que acabavam sendo muito positivas. Por exemplo, a prescrição. O Brasil tem a menor prescrição do contrato seguro que se pode ter numa lei de contrato seguro. Eu acho que não existe nenhuma de 6 meses, né? A nossa é de 1 ano. Né? Muito bem. Isso virou um cavalo de batalha e era um ponto que eles chamavam, esses são os nossos pontos fundamentais. Me ajuda a atender isso, ainda que criando uma alternativa que vocês consintam e concordem que ela seja mais positiva. E aí aconteceu, por exemplo, com a prescrição. A prescrição ficou lá 1 ano, foi um dos itens mencionados até pelo Luiz Tavares, só que começa a contar de quando? E como ela pode ser interrompida? A suspensão? Aí nós começamos a trabalhar. Tudo bem, vamos deixar 1 ano aqui, mas agora vai ser sempre da negativa da seguradora. Não tem mais polêmica nenhuma, não pode retroagir lá atrás. De acordo? De acordo. Desde que seja 1 ano, esse ano já pode ter virado 2, 3 ou 4, né, conforme o caso. E se houver um pedido de reconsideração feito pelo segurado ou a seguradora, o que acontece? Aí suspende. E depois tem a interrupção da prescrição. Então, pronto, no final da história, a gente acaba tendo 2, 3, 4, enfim. Cada circunstância vai determinar um prazo diferente, mas sempre um prazo superior, no mínimo o dobro do que 1 ano. E assim, diversos, né, muitos mesmo. Todos tiveram um contraponto ajustado em outra regra para poder... existe uma questão que o Luc Mayot sempre critica, que é a questão do questionário. Nós temos a Maria Luísa também, não é?
nós temos um questionário. O segurado deve responder, informar a seguradora, prestar a declaração daquilo que foi perguntado. Tá? Ok. Depois tem uma regra logo embaixo que diz que ele tem que dizer tudo aquilo que ele saiba, deva saber e tal. Qual foi a interpretação dada? Mas aquilo lá foi um produto da negociação, tinha que ter. E qual era a visão do conjunto, mas não queria mais alterar a redação, e não alteramos. A visão do conjunto era, ela vai perguntar, e quando você for responder, você tem que falar tudo o que você sabe, você não pode ficar sendo aproveitador, né, do questionário. Né? Se você tiver uma coisa que, eventualmente, seja daquela natureza, mas a palavra está te permitindo sair pela tangente, você não pode, você tem que ter fidelidade nas tuas, e honestidade, lealdade nas tuas informações para preencher o questionário. Não ficou a redação mais perfeita, mas ficou. Bom. No último momento do projeto, o projeto termina depois de 13 anos, sem ter nenhuma discussão, e a gente teve diversos resseguradores, nós visitamos muitos deles para ver, olha, está sendo isso, qual que é a visão. Ou havia indiferença, que falava, olha, isso daí nunca vai acontecer. Né? Ou, enfim, alguns até fizeram leitura muito positiva, não, para nós está bom. Agora, na última hora, né, quando o projeto, enfim, virou um bloco de forças, né, porque começa lá o IBDS, meio que solitário, né, fingindo que era